A manhã de 1º de fevereiro de 1974 começou como qualquer outra, mas tudo mudou rapidamente. Eu trabalhava no 14º andar do edifício Joelma, e aquela sexta-feira parecia rotineira até que um cheiro de fumaça começou a se espalhar. Inicialmente, ninguém se preocupou, mas em minutos, o fogo consumiu o prédio de forma impiedosa. Pessoas corriam desesperadas, tentando escapar, mas o calor e a fumaça tornavam a fuga quase impossível. Eu senti o pânico tomar conta, mas sabia que precisava sobreviver. Com as escadas bloqueadas e os elevadores fora de serviço, a única opção era correr para o telhado. Junto com um grupo de colegas, lutei para chegar ao topo do prédio, enquanto o fogo nos perseguia. O calor era insuportável, e a fumaça tornava a respiração difícil. Quando finalmente chegamos ao telhado, a cena era de puro caos. Todos tentavam ser resgatados pelos poucos helicópteros que sobrevoavam o prédio, e eu mal podia acreditar quando fui puxado para dentro de um deles. A visão do Joelma em chamas, com pessoas ainda lá dentro, ficou gravada na minha mente para sempre. Ser resgatado foi um milagre, mas as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, permaneceram. Voltar à vida normal parecia impossível. O som dos gritos, o calor sufocante e as imagens de colegas que não conseguiram sobreviver assombravam meus sonhos. Por anos lutei contra os pesadelos e a culpa do sobrevivente. Cada vez que eu tentava falar sobre o que aconteceu, as palavras pareciam insuficientes para descrever o horror daquele dia. Eu sobrevivi, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. O Joelma foi reformado, mas as histórias de atividades sobrenaturais começaram a circular. Relatos de vozes inexplicáveis, sombras misteriosas e aparições nos corredores eram comuns. Alguns diziam que ouviam os gritos das vítimas do incêndio, presos em uma espécie de ciclo eterno de agonia. Apesar de querer me distanciar, algo me atraía de volta ao prédio, como se eu precisasse confrontar o que aconteceu. Quando finalmente visitei o edifício novamente, a atmosfera era pesada, opressiva. Eu sentia uma presença, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Durante essa visita, descobri algo que gelou meu sangue. Um poço foi encontrado no subsolo durante as reformas, contendo os restos de 13 pessoas. A história falava de uma família assassinada antes do incêndio, e muitos acreditavam que isso explicava as assombrações. Saber disso me fez questionar como sobrevivi a um lugar amaldiçoado. A presença que senti parecia mais forte, como se estivesse conectada a esses antigos horrores. A ideia de que o Joelma estava enraizado em tragédias ainda mais antigas me assombrava. Apesar de todos os sinais para ficar longe, algo continuava a me puxar de volta ao Joelma. Passei a investigar as histórias de suicídios e problemas psicológicos de pessoas que trabalhavam lá após a reforma. As vozes e sombras que levaram alguns ao desespero pareciam ecoar o que eu havia sentido. Era como se o prédio estivesse vivo, uma entidade que se alimentava do medo e da dor. A ideia de que o Joelma me chamava para descobrir seus segredos me deixava apavorado, mas eu não conseguia resistir. Hoje sou assombrado pelas memórias do Joelma. Sobrevivi ao incêndio, mas as marcas psicológicas e emocionais são profundas. O prédio nunca me deixou em paz, como se eu estivesse ligado a ele para sempre. As cicatrizes que carrego me lembram diariamente do que aconteceu e das vidas que foram perdidas. Conto minha história como um aviso, uma lembrança de que o passado pode nos perseguir de maneiras que nunca imaginamos. O Joelma continua a ser um lugar de mistério e terror, um marco sombrio de tragédias que nunca serão esquecidas.